Ok, pessoal? Então vamos lá ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, abordar a importância do planejamento no processo de gestão da qualidade. Então, o que é isso? Nós vamos falar aqui sobre por que nós precisamos planejar todas as nossas atividades. Porque o planejamento, na verdade, ele vai definir o rumo que nós vamos seguir. Mais um objetivo aí. Apresentar, então, as principais etapas envolvidas no gerenciamento de qualidade. Então, nós temos aí várias etapas que vão desde o planejamento, a execução, revisão das características de qualidade, que vão assegurar que todo o processo de desenvolvimento tenha sido fiscalizado. Bom, então a gente pode ver aí no nosso slide que qualidade nada mais é do que você, antes da execução, você conseguir planejar o que você deseja. Né? Então a ideia maior é, antes de você executar, planejar. Né? Isso não vale só para gestão de qualidade, não, vale até para a sua vida pessoal. Tudo que for executar, se for feito com bom planejamento, você vai conseguir executar com maior êxito. Né? Então a mesma ideia a gente tem aqui na qualidade de software, ok? Mas além desse planejamento e da execução, no nosso slide aí a gente pode ver um item básico que é a questão da documentação, ok? Então essa documentação, pessoal, geralmente não, gera um histórico de tudo que foi planejado e de tudo que foi executado dentro da organização, quando a gente vai desenvolver software ou qualquer atividade relacionada a esse desenvolvimento de software. Okay? Precisa documentar tudo que foi desenvolvido, a gente precisa documentar como foi desenvolvido, quais foram os processos que foram adotados, o que deu errado, o que deu certo, para a empresa ir se autoconhecendo e evoluindo em relação a isso. Ok? No nosso próximo slide a gente pode ver que são os processos da gestão da qualidade. Geralmente esses processos, os processos da gestão da qualidade, eles vêm antes, né, bem antes, que onde você vai definir os planos e os padrões, né, de como você vai desenvolver, e aí sim você consegue desenvolver o software. A linha de tempo aqui, a gente pode perceber que ela não são iguais as atividades, ok? E aí depois, quando você estiver executando o desenvolvimento do software como um todo, você precisa revisar todos os padrões e todos os processos para ver se eles estão caminhando numa direção correta. Né? Então essa é a ideia da gestão da qualidade, a gente ter algo antes do desenvolvimento do software e durante esse desenvolvimento, até lá na fase de manutenção, a gente ter revisões dos processos para ver se eles realmente estão funcionando de forma correta. Então, quais são as etapas? Garantia de qualidade, planejamento de qualidade e controle de qualidade. Qual a diferença entre elas? Bom, a garantia de qualidade, como a gente viu, ela consiste em estabelecer um framework. Você garante que existe um modelo de qualidade, tá? Garantia de qualidade, que é o planejamento de qualidade. O planejamento de qualidade, ele consiste no seguinte: nós temos um framework definido na etapa anterior. Nessa etapa, nós vamos selecionar qual dos processos definidos nesse framework nós vamos utilizar no desenvolvimento do projeto. Controle de qualidade. O controle de qualidade consiste em, após o desenvolvimento a escolha dos processos, você vai fazer a aprovação desses processos que a equipe definiu, para ver se eles seguem os procedimentos e os padrões, sejam internos ou externos, adotados pela organização, projetos de software. Você tem que definir metas, você tem que ver os recursos que você vai necessitar alocar, tudo no planejamento. Porque a partir da execução do projeto, você vai se embasar em todas as características que você definiu no planejamento, para te nortear para conseguir atingir as metas no tempo hábil, com o custo que foi definido e com os recursos que você dispõe. O plano de qualidade estabelece quais serão as qualidades desejadas e como elas serão avaliadas. Então isso se refere ao quê? Ao próprio projeto, ao próprio software, né? Se ele vai ser usável, se ele vai ter controle de qualidade, se ele vai ter segurança. Então são questões que precisam ser definidas, e após definidas você vai ter que avaliar para ver se elas chegaram, se elas cumpriram esses requisitos que foram
estipulado. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ter alguns atributos que a gente deve seguir. E aí a gente tem um exemplo de 5 atributos, por exemplo. Segurança, confiabilidade, proteção, facilidade de recuperação e robustez, né? Então a gente precisa realmente atender alguns atributos de qualidade para que a gente planeje o nosso sistema de forma correta, né? Não adianta nada a gente querer planejar uma qualidade em um determinado software se a gente não tem a ideia de quais atributos que a gente deve seguir, que a gente deve dar realmente qualidade dentro do desenvolvimento de software. E a gente falando sobre planejamento, a gente tem um vídeo interessante que o pessoal produziu para a gente mostrar realmente o que a gente pode fazer nessa questão de planejamento, ok? Então vamos ao VT aí que a gente tem. Um tabuleiro com 64 casas, alternadas nas cores branca e preta. Sobre ele, 8 fileiras e 8 colunas por onde vão se movimentar 32 peças de reis a peões. Uma partida de xadrez pode acabar em empate, mas o objetivo de todo jogador é aplicar um checkmate, ou seja, capturar o rei do oponente. Mestres experientes, crianças prodígio ou mesmo jogadores amadores, em comum, além da paixão pelo xadrez, todos eles precisam ter estratégia para derrotar o adversário. A estratégia figura no começo, no meio e no fim de uma partida de xadrez. Sem ela, o jogador pode ficar vulnerável. A estratégia, ela é elemento fundamental no jogo de xadrez, porque é de acordo com uma postura estratégica que você vai colocar as suas peças nas posições nas quais elas são mais efetivas no tabuleiro. E se você não fizer isso, o adversário vai fazer isso, e, portanto, se você não adota uma postura estratégica, provavelmente você vai perder o jogo. Quem tem boa estratégia está sim um passo à frente de quem não tem. Ele, na verdade, quem assume uma postura estratégica, ele tem um jogo mais eficaz, porque através desse conhecimento, dessa postura, ele vai procurar durante o jogo colocar as suas peças nas casas onde elas são mais ativas, onde elas conseguem provocar maior perigo no adversário, ter um jogo mais eficaz, mais perigoso, né? A primeira, que eu acredito, é o conhecimento da teoria do jogo de xadrez, né? O segundo é cuidado, atenção e ter uma personalidade de uma pessoa detalhista. Se você não joga xadrez, mas é proprietário de um negócio ou gerencia uma empresa, pode substituir o termo estratégia pela sigla PDCA. Elas são as iniciais no idioma inglês para as palavras planejar, fazer, verificar e agir. O ciclo PDCA é uma ferramenta de gerenciamento que busca atingir metas necessárias para o sucesso de uma organização. Vamos saber um pouco mais sobre ele. Planejar, plan, definir metas e meios para alcançá-las conforme as políticas e diretrizes da empresa. Fazer, do, executar o planejamento e coletar dados que serão úteis nas fases seguintes do ciclo. Verificar, cheque, verificar e analisar se as metas estão sendo alcançadas ou se há desvios na execução do planejamento. Agir, act, poderia ser trocada por corrigir ou manter. Se as ações apresentarem falhas, são corrigidas. Se bem-sucedidas, são mantidas com as melhorias necessárias. É amplo o campo de aplicação do ciclo PDCA. Abrange até mesmo o gerenciamento da qualidade de softwares. Um aplicativo lançado no mercado não pode conter problemas que passaram despercebidos durante o seu desenvolvimento. As falhas podem ser identificadas e solucionadas em alguma das fases do ciclo PDCA.